Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa manhã tão gostosa, Senhor, aqui na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu cuida de nós, Senhor. Obrigado pelas bênçãos que tem derramado, Senhor, aos Teus filhos aqui, Senhor, presente. Fica com esse culto, Senhor, que Tu possas estar ministrando a palavra, que Ele possa chegar de encontro aos nossos corações, Senhor. Agora aceita o nosso louvor, perdoa as nossas imperfeições, Senhor, mas tudo que fazemos, Senhor, é com amor a Ti, Senhor. Por isso eu te peço que Tu possas aceitar, Senhor, humildemente o nosso louvor, que ele possa chegar até o Teu trono de graça, Pai. Obrigado por esse dia, obrigado por nós estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque Tu morreste na cruz por nós e que Tu possas perdoar os nossos pecados, Senhor, e dando-nos a salvação, Senhor. Não porque merecemos, mas pelo Teu grande amor. Obrigado, Pai, por tudo. Amém. Ainda permanecendo de pé, eu gostaria de pedir que os irmãos façam desse instante um instante de oração, de intercessão pelas pessoas que estão sofrendo no seu leito de dor. Vou tentar me lembrar dos casos mais conhecidos. Se os irmãos se lembrarem de algum outro, podem manifestar-se dizendo qual é o nome. Eu me lembro da irmã Sônia Machado, que fez a cirurgia esta semana e está se recuperando. Espero que esteja bem melhor. Ela estava na iminência de voltar para o quarto. Irmã Sônia Peira, que está se recuperando do tratamento. A irmã Sônia Souza também, que está com aquele problema de nervo trigêmeo. Temos o Reinaldo, que continua se restabelecendo gradativamente. Mais alguém? A irmã Júlia. Temos a Rose. A Rose está bem, né? Eu vi o Franklin por aí. Está tudo bem com ela? Que bom, graças a Deus. Terça-feira, quimioterapia. Então, os irmãos façam desse instante um instante de oração silenciosa, enquanto nós intercedemos por essas pessoas e de outras que os irmãos se lembrarem. Também do nosso pastor e também da equipe que está com ele lá em Taquarituba. A congregação está comemorando um aniversário e o pastor foi até lá para participar das comemorações. Oremos. Senhor nosso eterno Pai, nós nos colocamos diante de Ti novamente para interceder por essas pessoas que nós sabemos que sofrem por motivo de enfermidade, mas que aprendemos a confiar que Tu és o médico dos médicos, que Tu tens a solução para cada um deles. Abençoa cada um, Senhor, dando-lhes a fé necessária e suficiente para passar por este momento difícil das suas vidas. Abençoa também seus familiares, que possam compreender e apoiar, possam vivenciar assim como nós, todos membros da igreja. Intercedemos por eles para que se restabeleçam o mais breve possível, para que possamos contar com eles na nossa comunhão, na integração dos nossos trabalhos. Abençoa também o pastor Wagner, juntamente com a sua equipe lá em Taquarituba, e prepara-nos, Senhor, para o culto desta noite. Por isso nós oramos, desde já agradecidos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Os irmãos podem se assentar. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Isaías 12:5. Cantemos o hino de número 64. 64. Glorioso és Tu, Senhor. Enquanto os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas podem trazê-las ao gasofilácio. No texto, Deus exaltou a Jesus soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, Jesus, o nosso Senhor e Salvador.
glorioso és tu, Senhor. Vamos ficar de pé e cantar a segunda estrofe. Redentor, Senhor e Mestre, luz eterna das nações, tu és digno dos louvores de muito gratos corações. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Homens do tempo de luz, a mais inflamante cruz, tu vieste dar a vida pra nos redimir todos. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Mulheres, venha, vem, eterno Cristo, Rei sublime e divinal, vem reinar e para sempre do teu trono celeste. Todos glorioso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Amém. Eu vou pedir que a irmã Dirce venha até aqui à frente fazer a oração de agradecimento pelos dízimos e ofertas. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta manhã maravilhosa, ó Deus, onde nós podemos te louvar, te agradecer e te engrandecer, querido Deus. Abençoe a todos os irmãos que puderam cooperar nos dízimos e ofertas. Abençoe também quem vai dirigir esse dinheiro, que ele possa usá-lo, Senhor amado, da melhor forma possível. Muito obrigado por tudo e continue conosco, em nome de Jesus. Amém. A irmã Marisa não vai poder se apresentar nesse instante, mas tem um grupo substituto. Por favor, que se apresentem nesse instante. Inspiração musical. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. Oh, quanto amor
razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso Para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. e agora eu quero viver Pra transmitir este amor que vem de ti. Quanto amor, Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver. Pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver. Pra transmitir esse amor que vem de ti. O teu amor interior, agora eu quero viver. Que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver. Pra transmitir esse amor que vem de ti. Nesse instante nós vamos passar a palavra para o irmão Célio de Marquicunha, que trará a mensagem que o Senhor colocou no seu coração para nos trazer para os nossos corações. Irmão Célio. É sempre um prazer quando a oportunidade surge de trazer uma palavra, uma meditação para a nossa igreja. Fico muito feliz de passar um pouquinho daquilo que Deus nos coloca no coração. Esses feriados prolongados, às vezes esvaziam um pouco as nossas igrejas, mas nos dá o prazer de receber pessoas que nós não vimos há algum tempo, não vemos há algum tempo. Temos lá o Júnior com a sua esposa nos visitando, enquanto alguns irmãos vão a outras igrejas num feriado prolongado, visitar outras cidades, outros esvaziam lá e vêm para cá. Então ficam trocando e a gente fica tudo igual, não é? Temos também o Miro, a Mariazinha, que faz tempo que a gente não via também, muito contente em vê-los. Deus os abençoe e que possa acompanhá-los de volta às suas cidades. Deus abençoe vocês. Nessa manhã, eu pensei em falar aos irmãos de algumas características que o cristão genuíno, verdadeiro, deve ter. E se a gente for enumerar, eu ficaria falando até o culto da noite, né? Eu daria lugar para o outro pregador, porque são muitas características. Nosso Deus é pródigo em abençoar e a gente
leva conosco quando estamos em comunhão com Ele, muitas características boas. Mas eu vou realçar somente 3 características que são iniciantes, importantes e nos dá poder para sermos cristãos nesse mundo em que o diabo é o príncipe das trevas e que dirige esse mundo à violência, ao crime, às guerras. E nós temos que lutar contra a corrente que o mundo está vivendo. E para isso nós precisamos de algumas características. Essas 3 que eu realcei nos levam a sermos testemunhas fiéis do nosso Deus e temos poder de atuar num mundo controverso, difícil de a gente combater pela fé. Então eu convido os irmãos a estarmos lendo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 22. Carta aos Efésios, capítulo 2, de 11 a 22. Aguardar um instante que os irmãos abram suas Bíblias, a gente vai ler, os irmãos acompanhem na sua versão. Hoje em dia não se pode fazer leituras em uníssono, né? Porque tem muitas versões diferentes. Mas os irmãos acompanham a minha leitura e vão adaptando aí a sua versão. Efésios, uma carta que Paulo escreveu aos crentes de Éfeso e que Deus preservou para que nós pudéssemos também ser edificados através delas até hoje. Leamos Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22. Portanto, lembrai-vos de que vós outrora ereis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, e nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Oremos. Nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, e ela nos traz uma edificação para que nós possamos viver e sermos dignos de sermos morada do Teu Santo Espírito, Pai. Morada da Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo em nós e na igreja, Pai. Abençoa agora esta palavra lida, transforma, Senhor Deus, em algo que possa edificar os irmãos. Fala a cada coração segundo a sua necessidade e usa, Senhor Deus, o Teu servo como um simples instrumento. Não há glória a mim, Senhor Deus, mas ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória por aquilo que nós estivermos estudando agora, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Para alcançar essas 3 características, o cristão deve estar atento, estudando a palavra de Deus e descobrindo nela essas características, entre outras. O crente deve lembrar, conforme diz o versículo 11 e 12, que nós éramos gentios. A palavra gentil significa separado de Israel. Naquele tempo existiam apenas 2 qualidades de povo diante de Deus: o povo de Israel que ele formara através de Abraão, e o restante que não era israelita, eram os gentios. E nós estávamos como brasileiros e outras raças que por acaso tenham aqui, estávamos separados do povo de Deus, gentios na carne, chamados incircuncisos, quer dizer, aquele que não aceitou a obra de Deus na sua vida, aquele que não aceitou a circuncisão israelense em si.
chamados de circuncisos por aqueles que são circuncidados, ou eram circuncidados no tempo que a carta foi escrita, mas de uma maneira humana, uma circuncisão feita na carne, por outras pessoas, como uma tatuagem, uma cicatriz. Naquele tempo nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. O povo gentil não sabia nada do que Deus tinha tratado com Abraão. O povo gentil vivia em busca de um Deus palpável, segundo o seu coração, para a satisfação dos seus próprios desejos carnais, e criavam deuses e mais deuses. Mas Deus estava trazendo uma mensagem àquele povo de Israel que iria nos alcançar finalmente hoje. Estávamos como estão hoje aqueles que não estão com Cristo, sem esperança e sem um Deus real e verdadeiro no mundo. Esta era a situação em que os gentios viviam e vivem hoje os homens do mundo, que não estão em comunhão com Deus na igreja, e nós devemos nos lembrar que estávamos assim também, até que Jesus nos encontrou, até que Jesus nos chamou das trevas para a sua luz. Então nós não somos diferentes, nós somos perdidos, estávamos perdidos, somos pecadores, mas com uma diferença muito grande. Hoje nós conhecemos as promessas de Deus, hoje nós confiamos nelas e estamos firmados nelas, seguindo este caminho até que Jesus Cristo volte. E para que nós sigamos esses caminhos com firmeza, sem cair, sem dar mau testemunho, nós precisamos de 3 características para que nós, entre outras, para que nós possamos atingir o nosso objetivo de sermos servos de Deus no mundo. Primeira característica está no versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, não por obras, nem por algo que nós mereçamos, mas pelo sangue de Cristo, chegastes perto. O sangue de Cristo nos conduziu à presença de Deus. O sangue de Cristo nos deu condições de estarmos perante o Senhor, bem mais próximo do que estávamos antes. Isso se chama, meus irmãos, santificação. A santificação que nos faz dignos de estarmos olhando para o Senhor, levantarmos os nossos olhos e clamarmos, orarmos a Ele confiantes de que Ele nos ouve e que pode nos atender segundo a sua vontade. Isso se chama santidade. Santificação, que o sangue de Cristo, nos purificando dos pecados, nos torna santos. A inimizade acaba, diz o versículo 14, pois Ele é nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio entre nós e as pessoas. Inimizades, que é só o que se ouve no mundo, inimizades que o mundo leva sempre diante das suas relações. Antes de formar uma amizade, ele é inimigo. A paz, no versículo 17, já foi dito no versículo 14 que Jesus é a nossa paz. E a paz, no versículo 17, nos diz: e vindo ele evangelizou a paz a vocês que estavam longe e aqueles que estavam perto. Ele evangelizou a paz a todos os que viviam em discórdia, longe de Deus e próximos de Deus. Jesus Cristo é a nossa paz. A palavra de Deus em Hebreus 12:14 diz: segui a paz e a santificação. 2 coisas para que nós possamos ver o nosso Deus: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Jesus ensinava: nós temos que ser santos. Sede santos como é santo o vosso Pai que está nos céus. Então a santificação é o primeiro passo para que nós possamos realmente sermos testemunhas de Jesus, estarmos falando as suas palavras ao mundo e sermos usados por Deus. Devemos também sermos exemplos, e para sermos exemplos temos que usar o exemplo maior. Como dizia Paulo, que devíamos seguir o seu exemplo, porque ele era imitador de Cristo. E nós devemos não só seguir o exemplo de Paulo, mas seguir o exemplo de Jesus, que é quem veio ao mundo, amou-nos até o fim e deu a sua vida por nós. Viver como Jesus viveu é sermos promotores da paz. O versículo 17 diz: vindo ele, evangelizou a paz. Nós devemos evangelizar a paz com Deus, a paz entre os homens, para que nós possamos realmente
estarmos seguindo o exemplo de Jesus, falando em paz, nunca discutindo temas polêmicos, nunca querendo desviar pessoas das suas igrejas pela controvérsia, mas simplesmente falando do amor de Deus, da paz que Ele trouxe entre os homens, e que nós logo estaremos comemorando no Natal, e Jesus Cristo é a nossa paz. E é essa mensagem que devemos levar às pessoas. Chega de inimizade, chega de violência, chega de controvérsias, mas vamos falar da paz de Deus que excede todo entendimento. Não há ninguém que possa compreender tamanha paz quando a pessoa se entrega a Jesus e muda a sua vida. Ela passa a ser santificada pelo sangue de Cristo e passa a ser uma pessoa de paz. Se alguém ainda não vive em paz, alguma coisa está errada na sua decisão, porque o crente é alguém que vive em paz, ainda que esteja num lugar de guerras, ainda que esteja num lugar de controvérsias, ainda que esteja num mundo em constante violência e assassinatos, mortes, disputas de terra, de propriedades, mas nós devemos viver em paz com todos. A Bíblia diz que nós devemos viver em paz naquilo que depender de nós, e se depender de nós, a nossa paz é profundamente divina, é uma paz que não tem fim, é eterna, porque foi o próprio Senhor quem colocou em nosso coração, e nós não vamos perder a paz e partimos para uma violência. Então devemos ser santos diante de Deus para que Ele possa nos usar, porque se nós estivermos em pecado, diz a palavra em Isaías, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se estivermos cultivando pecados, o Senhor não vai poder nos usar, e nós estaremos vivendo num mundo sendo simplesmente como um sal que perdeu o sabor, um sal que não pode mais falar de Cristo, porque vão nos apontar o nosso pecado. Mas quando nós vivemos em uma vida santa, livres de pecado, amando aos outros, amando até os nossos inimigos, orando por eles, então nós teremos uma vida de utilidade para Deus. Seremos pessoas que Deus vai poder usar para ganhar os inconvertidos. E nisso nós podemos então dizer que somos um exemplo para o mundo, porque vivemos a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento. Jesus foi o promotor dessa paz. Jesus é a nossa paz, diz o versículo 14 e 15. Ele é a nossa paz. Ele criou, através da paz, um povo, um novo povo. Já não mais segundo os preceitos carnais, circuncisões na carne, ordenanças, mas agora Ele está criando um povo, não só daquele povo que recebeu as suas promessas, povo de Abraão, povo israelense, que existe hoje, ainda está em disputa, porque não aceitou a paz do Senhor Jesus Cristo. Não creu que o Messias que traria a paz já veio e está proclamando a paz até para eles. Mas nós sabemos que em Israel existem igrejas evangélicas, igrejas que já entenderam que, mesmo sendo israelense, ele tem que ser parte do povo de Deus. Um novo povo que foi criado, que se chama igreja. A igreja é um povo que unifica as duas correntes, tanto a dos judeus como a dos gentios, juntando esses dois povos para formar um novo povo, o povo de Deus, que é o mistério de que Paulo fala, o mistério que foi revelado ao mundo através de Jesus, um mistério que esteve encoberto desde a eternidade e que era a junção de duas pessoas, de uma só pessoa. Nós, perdidos e reconciliados, juntando-nos à pessoa que Cristo veio formar, porque em Cristo somos novas criaturas. Em Cristo nós fomos feitos um novo ser, um ser que agora, purificado pelo sangue de Jesus, pode atingir a presença de Deus, não só agora em oração, mas futuramente, quando nós poderemos vê-lo face a face e vê-lo como Ele é. Isso será muito gratificante, meus irmãos. É a coisa mais maravilhosa na qual eu sempre medito, é um dia estar na presença de Jesus, poder vê-lo como Ele é e ser transformado em um corpo como Ele foi transformado. Essa é a grande bênção do Evangelho. A igreja é este mistério, aquela que junta todas as nações, todos os povos e todas as raças num só povo, chamado a família de Deus, uma nova família. E a terceira característica que o crente deve ter
não por imposição, mas por aceitação, é ele viver no poder do Espírito Santo. Porque tudo isso que eu disse, viver uma vida santa, uma vida de paz, pregar o Evangelho àqueles que estão longe, falar do amor de Deus, do perdão que há em Cristo, no seu sangue derramado na cruz, tudo isso é o que nós temos como obrigação. Jesus não disse: se vocês quiserem podem evangelizar, mas indo, evangelizem. Por onde vocês andarem, evangelizem. Mas como fazer isso se somos apenas carnais? Estamos ainda num corpo pecaminoso, sujeito às tentações, sujeito a não querer falar de Cristo, por vários motivos onde nós estamos. Para isso nós temos que viver no poder do Espírito Santo. E essa é uma característica fundamental do crente. E o crente tem o Espírito Santo habitando nele. Porque a promessa não é de buscarmos o Espírito Santo, mas buscarmos os frutos do Espírito. Vivemos uma vida em que o Espírito possa extrapolar, possa produzir frutos na nossa vida. Porque quando recebemos Jesus como Senhor, Ele já nos prometeu, mandaria o Espírito Santo para ficar conosco para sempre. Ele iria embora, mas não nos deixaria órfãos. Portanto, cada um de nós aqui tem o Espírito Santo. Ninguém fique em dúvida: será que eu tenho? Como eu estou agindo assim então? Como eu estou vivendo essa vida de pecados ou de tentações e não de paz? Se eu tenho o Espírito Santo, é porque o Espírito Santo pode estar sendo extinto em nossas vidas, não ao modo de desaparecer, mas de não ter função em nossa vida. Não permitimos que Ele possa conduzir a nossa meditação, o nosso entendimento e a nossa palavra de testemunho. Mas o Espírito Santo está em nós, mas ele pode estar calado. Nós podemos estar impedindo que ele se manifeste em nosso viver e produza frutos que nós temos que produzir: a paz, o amor, a alegria. O crente precisa ser alegre, mesmo em meio às dificuldades. Os irmãos lembram de Paulo em Filipos, né? Preso. O que ele fazia? Choramingava, chorava, reclamava, depois de fazer tanto por Deus. Agora Deus deixou ele ali naquele calabouço, passando necessidades, fome, frio. Não sei a temperatura que estava lá, se ele estava com muito calor, com muito frio. Mas o que ele fazia, meus irmãos? Ele cantava, ele louvava a Deus. E olha, numa prisão é difícil louvar-se a Deus, mas ele louvava. Por quê? Porque ele tinha uma alegria que era incontida. Ele sabia no Deus em quem ele cria, sabia que em meio a todas as dificuldades, esse Deus era fiel para guardar a sua fé, guardar a sua vida em Cristo e preservá-lo de cair. Versículo 18 nos diz: pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Se temos Jesus na nossa vida, então temos acesso ao Pai. E se temos acesso ao Pai, é no mesmo Espírito. A nossa vida está unificada na igreja pelo mesmo Espírito. O mesmo Espírito que está morando em mim mora nos irmãos. Portanto, nós somos parte um do outro. Somos a corrente sanguínea que corre nesse corpo chamado igreja. E o Espírito Santo é que nos une. E Jesus Cristo nos deu essa capacidade de vivermos em união, vivemos em amor. Então as discórdias dentro da igreja não podem, não é normal. As diferenças, existem diferenças porque somos humanos e temos características próprias. Viemos de pais diferentes, mas nisso tudo temos que buscar a paz. A paz e a santificação entre nós. E amarmos os nossos irmãos, orarmos pelos que sofrem e estarmos buscando aqueles que estão caindo para ajudá-los a se levantar. Este é o espírito da igreja. Que nós possamos olhar uns para os outros e dizer: cadê o irmãozinho? O que está acontecendo com ele? Hoje nós temos comunicações tão fáceis, né? Telefones, celulares, internet. É muito fácil de buscarmos os irmãos que a gente está percebendo e não tem vindo à igreja. Alguns não vêm mais porque viajaram, mudaram para outros lugares, né? E a gente sente falta deles. Mas alguns a gente sabe que estão aqui bem próximo de nós. E precisamos mostrar interesse, mostrar amor uns pelos outros. Conversar com os irmãos e quando disser: está tudo bem? Mas está mesmo. Repita, e a pessoa se abre.
em Jesus Cristo, versículo 22 diz: nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Em Jesus nós somos edificados, somos pedras, pedrinhas, como Jesus disse de Pedro: você é uma pedrinha, Pedro, mas sobre a rocha dos séculos eu vou fundar a minha igreja, e as portas do inferno não vão vencê-la. Só se o povo da igreja permitir, se o povo da igreja se abater, se o povo da igreja esquecer da paz que Jesus Cristo nos trouxe e começar a haver discussões, discórdias dentro da igreja. Mas se nós lembrarmos que somos parte um do outro, nós não vamos criar dificuldades no nosso relacionamento. Vamos poder nos amar, podemos demonstrar amor uns pelos outros. Isso vai fazer com que nós sejamos realmente, não só individualmente, mas como igreja, a morada de Deus. A igreja onde Jesus Cristo mora. Mas como vivemos o Evangelho? Como vivemos em santidade? Se não for pelo Espírito Santo habitando em nós. E a igreja também, como um corpo vivo, ela depende do Espírito Santo que habita em nós. Depende de que o Espírito Santo nos leve a evangelizar as pessoas, a ter atividades que tragam as pessoas para o Jesus Cristo, não para a nossa igreja, mas primeiramente para Jesus Cristo. E então eles virão para a igreja. Eles vão saber que aqui é onde o Espírito Santo de Deus abençoa. E eles vão se juntar a nós. E a nossa igreja vai ter esses bancos sem vagas, cheios. Como diz o pastor, ele quer que todos venham para frente para deixar só para os retardatários lá no fundo. O irmão que chegou antes das 7 venha sentar-se à frente, para que a igreja possa sentir, estar bem próxima, aconchegada, sentindo o calor humano um do outro, e nunca separados. Temos que ser fortalecidos no Espírito de Deus. Capítulo 4, versículo 1 a 3, nos dá uma fórmula. Portanto, como prisioneiro do Senhor, eu vos rogo que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, que é um espírito que sempre espera mais um pouco. É uma característica divina. Deus está sempre esperando mais um pouquinho, por mais alguém que vai se arrepender, por mais alguém que a gente vai evangelizar. Deus está esperando e não está deixando seu filho descer, porque Ele quer alcançar mais pessoas. E esse deve ser o espírito da igreja, longânimo, nunca esmorecer, nunca desanimar, mas ir adiante, evangelizando e orando pelas pessoas que não aceitam, que rejeitam o Evangelho de Jesus Cristo. Mas hoje ela pode rejeitar, amanhã não, porque enquanto há vida, há esperança, as pessoas podem mudar. Não julguemos as pessoas pelo hoje, mas julguemos pelo amor de Deus por elas. Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha, suportar-nos uns aos outros em amor. Suportar não é só, eu tenho que aguentar aquela pessoa, mas é ir lá, ajudá-la, colocar o ombro junto. Esse é um suporte que nós também damos àqueles que estão mais fracos. Suportando-vos em amor, irmãos. Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade do Espírito que promove uma igreja compacta, unida, que tem a mesma direção, o mesmo objetivo de atingir as pessoas que estão lá fora. Nosso grande objetivo como igreja, em primeiro lugar, louvar a Deus, glorificar o seu nome, como nós cantamos o primeiro hino. Não a nós, a igreja não tem que ser glorificada, mas é o Senhor Jesus quem tem que ser glorificado através das nossas vidas. Então nós temos que estar glorificando a Deus, louvando, vivendo em amor entre nós, orando uns pelos outros, para que saremos das nossas dificuldades psicológicas, físicas, e então, fortalecidos no Espírito de Deus, saiamos para evangelizar. Vamos ganhar as pessoas que nós amamos, as pessoas que também não conhecemos, mas que de repente surgem no nosso caminho, e nós podemos falar de Jesus para elas, sem esmorecer. E um dia a gente vai encher essa igreja com novas vidas, como aquelas que já estão chegando e que se converteram a Jesus Cristo e agora estão conosco, para a nossa alegria, não é? Andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos hoje.
Porque no capítulo 4, versículo 4 a 6, ainda nós podemos ler: há um só corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja, e um só Espírito, como também fosse chamados numa só esperança. Ninguém aqui foi chamado para esperanças diferentes, mas todos temos a mesma esperança, de um dia como igreja sermos levados para o céu, gloriosamente arrebatados, os que morreram e os que estiverem vivos, chamados numa só esperança da vossa vocação. Temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Somos todos filhos de Deus pela fé em Jesus. Portanto, irmãos, e como irmãos devemos nos amarmos uns aos outros. Somos então, irmãos, o povo de Deus, a igreja de Cristo, e como tal devemos viver. Devemos ser santos, devemos ser promotores da paz, não só na igreja, como lá fora no mundo, e devemos viver no poder do Espírito de Deus. Nunca confiar no seu poder, nunca achar que você pode, mas como Paulo dizia: quando eu sou fraco, então sou forte, porque eu admito que sou fraco e que preciso do poder de Deus na minha vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Célio. De Célio para Celso. Eu vou pedir que o Celso venha até aqui à frente fazer um comunicado para a igreja e logo em seguida fazer uma oração de encerramento deste culto. Meus irmãos, por motivo de viagens a trabalho do nosso Deus, a programação do Natal Branco não chegou de uma forma como habitualmente chega para a igreja, mas nós vamos ter a nossa programação no primeiro domingo de dezembro, como sempre tivemos. O Lar Batista de Criança espera a colaboração de Ebenezer, como sempre esperou. Irmãos, quando eu vim para Ebenezer, isso na década de 70, era tão importante, mas tão importante mesmo, para o lar, para algumas unidades, em particular Mogi das Cruzes, que se nós não levantássemos o que levantávamos, o lar tinha alguma dificuldade em continuar operando. Mas nós continuamos, as coisas se modificaram e o lar hoje tem uma outra realidade, é evidente, mas continua precisando da nossa ajuda. Então, habitualmente, como sempre nós fizemos, no primeiro domingo de dezembro, à noite, nós vamos também comemorar o Natal Branco. A exemplo também de outros anos, eu vim aqui e pedi, irmãos, nós vamos formar um kit, e esse kit era composto de roupas de cama, roupas pessoais, roupas de banho, sempre visando a necessidade do momento em que algumas unidades estavam precisando. Nós vamos continuar fazendo assim e vamos estipular um valor. E eu não vou anunciar agora especificamente para que nós vamos dirigir. Até há 3 anos atrás, 4 anos atrás, o nosso direcionamento era muito para material escolar. Mas nós sabemos hoje que as prefeituras, o Estado, providencia isso daí. Então, as crianças não têm essa necessidade tão grande como tinham há uns anos atrás de material escolar. Mas existem necessidades, e as necessidades são enormes. Nós estamos com mais de 1000 crianças que o lar dá assistência.
abençoadas, bem dirigidas, elogiadas por qualquer entidade que cuida de crianças, né? Então nós estamos assim. Nós vamos estipular então, irmãos, a exemplo de outros anos, não vamos aumentar, também não diminuir, e dizer um kit de R$50. Se o irmão puder dar mais, ok. Se puder também não completar os 50, também vai estar bem. Mas domingo à noite. E um pedido em particular. Na hora da oferta, se possível, quem venha trazer a oferta tem que ser as crianças. As crianças da nossa igreja, habituando-as, né, a ter essa consciência da importância que nós temos que dar para as pessoas que sofrem e necessitam mais. Então, no primeiro domingo de dezembro, nós vamos ter o nosso Natal Branco, desta forma. Obrigado, irmãos. Oremos então, irmãos. Santo e eterno Pai, nós te agradecemos pela tua presença aqui. Obrigado pelos nossos irmãos queridos que estão aqui. Obrigado, Senhor Deus, pelos que estão viajando. Obrigado, Senhor Deus, porque em viagem estão realizando o teu trabalho também. Continue nos fazendo dependentes de ti, agradecidos por tudo que tens feito por nossas vidas, dando-nos, Senhor, sempre a tua paz. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a todos que estão conosco nesta manhã, convidá-los para que venham hoje à noite. Teremos a presença do pastor Manuel de Jesus Ter, nosso pastor emérito, e estaremos cultuando ao nosso Deus naquela oportunidade. Todos estão convidados e agora entregamos a palavra à Escola Dominical. Irmãos, rapidinho, só algumas informações. Irmão Célio.